São meus convidados neste 24 horas, Ricardo Jorge Pinto e Manuel Carvalho, que analisaram, aliás, aqui o fecho da campanha eleitoral em vários momentos. Ricardo, começamos aqui pela Madeira, com esta posição da oposição a Alberto João Jardim, a marcar uma conferência de imprensa para sexta, a dar uma semana aqui para a polémica que certamente vai crescer dentro do PSD na Madeira, mas a exigir já um congresso. Sim, é uma decisão de grande folgo e é uma decisão que vem na sequência do cheiro a fim de ciclo que se nota claramente na Madeira, já se notava desde as eleições legislativas, com Alberto João Jardim a já não ter a força que aparentemente tinha ainda há algum tempo. Alberto João Jardim é o grande derrotado, ele próprio assume esse mau resultado e percebe-se também que afinal o problema não era apenas no Funchal, era um problema bastante mais extenso, essa da fragilidade da sua liderança, não só em termos regionais, mas em termos do próprio partido, que agora obviamente quer uma clarificação perante a qual vamos ver qual é ainda a réstia de força que Alberto João Jardim terá. Achas que os madeirenses perderam o medo a Alberto João Jardim, Manuel? Bom, eu não sei se perderam o medo, mas pelo menos perderam o respeito. Era exatamente isso que eu ia dizer. Se nós virmos isto em perspectiva, nós temos que considerar, temos que atender que depois, há um antes e um depois na política da Madeira, que há um antes em que era tudo feito à custa de regar com dinheiro todos os problemas e todas as carências, e a partir do momento em que a torneira se encerrou, ou seja, com o acordo, com o resgate que a República fez à autonomia da Madeira, que teve impactos diretos nas últimas eleições regionais, a partir daí viu-se imediatamente qual era o estado de desencanto dos cidadãos perante aquilo que eram as expectativas relativamente ao poder. Aquilo que está a acontecer agora... Os madeirenses sentiram a crise também. Sentiram a crise. Pensaram que estariam imunes à crise. Alberto prometeu de alguma forma isso. Exatamente. Sentiram a crise, penalizaram o poder, mal sentiram a crise, e aquilo que acontece agora, quando nós podíamos esperar que houvesse uma degradação contínua, mas, portanto, de alguma forma proporcional da base de poder do PSD na Madeira, aquilo que acontece é praticamente uma hecatombe. Se Alberto João Jardim tivesse perdido, ou o PSD da Madeira tivesse perdido 2 câmaras, 3 câmaras, 1 câmara, era uma coisa. Aquilo que acontece é que das 11 que tinha, perdeu 7. Isto não é uma derrota, isto é uma hecatombe. É, de facto, o fim do jardinismo que já se previa há uns meses esta parte, foi oficialmente atestado na noite eleitoral de ontem. Nas leituras nacionais, e há muitas na imprensa, eu socorri-me aqui do público, julgo que podemos mostrar, que diz na primeira página: Passos prepara já um congresso do PSD para o início de 2014. A vitória de Rui Moreira no Porto, de alguma forma, pode dar também ânimo a Rui Rio. A alternativa dentro do PSD pode começar a desenhar-se já no início do próximo ano, a pensar no final do prazo de resgate e no novo ciclo que pode começar bem depressa? Sim, a pensar sobretudo na eventual derrota de Pedro Passos Coelho nas próximas legislativas, sejam elas quando forem. E obviamente aí Rui Rio é um dos elementos a posicionar-se para essa mesma corrida. De resto, a vitória de Rui Moreira, que tem por detrás também o atual Presidente da Câmara do Porto, é um indício de que alguma coisa se está a movimentar debaixo dos tapetes deste partido que neste momento está no poder, mas que percebe que tem sempre a fragilidade de, na primeira escorregadela, isto é, na primeira derrota, deixar o flanco aberto para eventuais sucessores de Pedro Passos Coelho. Agora, no atual momento, eu acho que Pedro Passos Coelho não tem nada a temer perante qualquer oposição interna. E esta antecipação do Congresso, que de resto é uma pequena antecipação... Mesmo com esta hecatombe nas autárquicas? Claro que sim, porque era expectável. Percebe-se que um partido que está a aplicar estas medidas de austeridade dificilmente teria bons resultados, ainda por cima, conjugando isto com o facto de ter feito uma enorme renovação, porque muitos dos seus autarcas tiveram que ser expectativas relativamente baixas por parte do PS. Falámos nisso na semana passada. Mas é que eu acho António José Seguro começou por dizer que bastava ganhar por um voto. Mas eu acho tem 150 câmaras ou 149 câmaras, é o melhor resultado de sempre. O tamanho da derrota do PSD não corresponde ao tamanho da vitória do Partido Socialista. O Partido Socialista não teve essa dimensão de vitória que correspondesse àquilo que foi uma quebra efetiva e de resto assumida por Pedro Passos Coelho nestas eleições autárquicas. E daí que não me pareça que haja neste momento alguma ameaça, quer dentro do PSD, quer também em relação à coligação.
e a colagem de Paulo Portas à vitória de Rui Moreira, que foi mais do que evidente, é apenas um epifenómeno, é apenas um fenómeno isolado naquilo que me parece ser um clima de relativa estabilidade entre os dois partidos da coligação e, sobretudo, a separação clara que qualquer um deles está a tentar fazer entre aquilo que é o resultado eleitoral e aquilo que será o futuro desta coligação. Mais sério será, por exemplo, o resultado das próximas eleições europeias. Aí sim, até em esforços coligados que os dois partidos terão, veremos de que maneira é que, se eventualmente tiverem uma derrota tão pesada como esta, essa coligação governamental se aguentará. Para já, eu penso que o grande problema de Pedro Passos Coelho não é o resultado das eleições autárquicas, é a negociação deste Orçamento de Estado para 2014 e também a eventual preparação de um segundo resgate que ainda ontem foi negado perentoriamente pelo Ministro da Economia. O que é que parece, Manuel? Eu estou genericamente de acordo com aquilo que disse o Ricardo, porque nós vivemos tempos estranhos na governação, nos quais tudo o que possa acontecer não tem efeitos absolutamente nenhuns. Nós vivemos aquela crise política terrível do início do verão e, passados 2 ou 3 meses, o país, enfim, na sua anomia atual, parece ter digerido isso muito facilmente. E aquilo que eu acredito que vai acontecer é que, depois desta severa derrota do PSD, e eu aí não concordo tanto com o Ricardo, acho que a derrota foi maior do que aquilo que toda a gente esperava, ou que eu pelo menos podia adivinhar, e a vitória do PS foi maior do que toda a gente esperava, mas, portanto, de qualquer forma, eu acredito que daqui a 2 ou 3 semanas nós vamos recentrar novamente as nossas atenções naquilo que são as nossas maiores prioridades, que é, de facto, a negociação com a Troika, saber se vamos ter ou não um novo resgate, saber quais são as linhas de fundo do próximo Orçamento de Estado, que poderá voltar a ser extremamente penalizador para a vida de todos nós, e eu acredito que, muito rapidamente, estas eleições autárquicas vão cair no esquecimento e mesmo até eventuais impactos que possam ter em torno dos primeiros cenários sobre a sucessão, sobre uma eventual era pós-Passos, que serão discutidos nos bastidores muito profundos. Ninguém quererá do PSD aflorar, nem que seja de leve, essa questão. Deixa-me só complementar uma coisa, que acho que o verdadeiro impacto destas eleições autárquicas será nas legislativas que vierem a acontecer, porque não há possibilidade de ganhar umas eleições legislativas sem uma boa base eleitoral nas autárquicas. Os autarcas são decisivos naquilo que é a mobilização política de proximidade partidos. que os autarcas hoje falavam. O Partido Socialista sai daqui com uma vitória que António José Seguro ontem saboreou e de alguma forma quantificou. O que Seguro quer dizer ontem, depois de termos visto o que aconteceu em Lisboa, atenção, eu sou o líder até às legislativas. Sim, havia aqui o cenário de se o António Costa Socialista tivesse uma grande vitória e o Partido Socialista não tivesse a Exatamente. Vitória. Aqui correspondeu foi a grande vitória de António Costa com uma boa vitória do Partido Socialista e, portanto, o António José Seguro tem agora razões para continuar descansado. Vai escolher o líder da Associação Nacional de Municípios, tem tranquilidade em muitas das distritais onde havia figuras que são os seus principais apoiantes e, portanto, não há aqui razão para temer o que quer que seja, mesmo com a dimensão da vitória de António Costa. E o PS? O que é que parece? O PS tem uma vitória particularmente importante nos grandes municípios, nos chamados grandes municípios, ou seja, nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Nos 24, perdido Braga. Perdeu Braga, perdeu Matosinhos. Conseguiu um resultado no Porto que o próprio candidato não conseguiu disfarçar que era um bom resultado. Mas lá estamos aí, vê bem, João. Não pisar naquela declaração, parecia uma declaração de vitória. Sim, e perdeu, não ganhou o Porto, que era, de facto, era aquilo que podia tornar ainda mais humilhante a derrota do PSD. Mas há aqui uma nuance que é muito importante verificarem. Enquanto que o PS reforça muito pouco a sua presença nos grandes municípios, que é onde está, portanto, o grosso do eleitorado português, onde se decidem as vitórias eleitorais em qualquer tipo de eleições, o PS reforçou muito pouco, o PSD tem um recuo enorme e quem ganha aí principalmente são os independentes, que ficam com 3 dos 10 maiores cidades, não é? 10 maiores municípios do país, e também a CDU. O que, e concordando com a análise, com a perspectiva do Ricardo Jorge Pinto, quando ele diz que isto vai ter consequências nas próximas eleições legislativas, vai sim, senhor, mas os principais impactos hão de vir destas vitórias, destes resultados nos 24 maiores municípios do país. Manuel e Ricardo, obrigado por terem vindo a este 24 horas, olhar para as eleições, estão os votos contados. Agora, os partidos vão medindo as consequências desta ida às urnas.